Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, graça e paz. Louvado seja Deus pelo privilégio que nós temos de nos ajuntarmos para aprender mais do Senhor, daquilo que Ele tem para nos ensinar. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 4, dos versículos 18 até o 23, que nós leremos hoje. E o texto, meus irmãos, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele. Essa é a porção que nós estudaremos hoje. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te glorificamos pelo privilégio que é estarmos diante da Tua Palavra, para aprendermos dela o que o Senhor quer nos ensinar. A Tua Palavra, a mesma Palavra que criou todas as coisas do nada, a mesma Palavra que desceu do céu encarnada na pessoa de Jesus. Estamos aqui, Pai, porque no meio de tantas vozes neste mundo, nós queremos escutar a Tua voz, porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós clamamos a Ti que neste momento o Teu Espírito Santo traga iluminação à nossa mente e ao nosso coração. Que fique claro o que o Senhor quer nos ensinar. Peço que me use para isso, Pai. O Senhor sabe da minha pobreza e de todos nós, mas dependemos do Teu Espírito Santo, para ao compreender a Tua Palavra, nós sejamos transformados por ela. Pedimos, Pai, nos faz semelhante à pessoa de Jesus, para a Tua glória e louvor. É o que eu te peço no doce nome do Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, estamos estudando Romanos, uma carta muito importante que nós temos na Escritura, que Paulo escreveu. Paulo tinha no seu coração a pretensão de ir pregar o Evangelho até a Espanha, e ele precisava até então de uma base, de um local onde ele pudesse ser recebido por outros irmãos. E ele pensava em ser recebido pelos irmãos de Roma. Então, previamente, ele escreve uma carta para que se faça conhecido no meio dos irmãos romanos. Não obstante a isso, nós temos essa carta como sendo uma carta onde Paulo sistematiza muito bem sistematizado o Evangelho. Quem Deus é? Quem é Jesus? O que é o Evangelho? Quem somos nós como criação? E como fomos alcançados por Jesus Cristo? E agora, estamos no capítulo 4, algumas semanas, aonde Paulo agora ele pega Abraão, um personagem importante na história bíblica, um personagem importante para o mundo judeu. E Paulo agora pega esse personagem importante para poder mostrar para os irmãos romanos, muitos ali que inclusive eram compostos por judeus, para poder mostrar que Abraão foi justificado pela fé, não por obras, nem por qualquer outra coisa, mas pela fé somente. Mas não apenas isso. No capítulo 4 de Romanos, Paulo não apenas fala sobre como que Abraão foi justificado pela fé, mas quais são as consequências práticas na vida daquele que foi justificado por Deus. E olhando um pouco mais perto do capítulo 4, quando olhamos para os versículos 1 a 8, que é a primeira sessão que estudamos, Paulo faz um contraste entre fé e obras. Ele agora começa a argumentar que não foram as obras de Abraão, não foi o que Abraão fez, não foi o dízimo que ele deu, não foram as obras que ele realizou que justificou Abraão diante de Deus. Paulo vai mostrar que foi pela fé e pela fé somente, e que na verdade, porque
Abraão cria em Deus, na verdade, porque Abraão tinha fé em Deus, em suas promessas, as suas obras foram influenciadas pela sua fé. Ou seja, primeiro a fé, e a partir da fé, as obras. Mas talvez alguém poderia falar: Paulo, eu entendi que não é pelas obras que nós recebemos justificação, mas e será que seriam pelos ritos? Porque dos versículos agora 9 a 12, Paulo vai começar a mostrar que não são pelos ritos que Abraão foi justificado. No caso, ele usa como exemplo a circuncisão. Abraão foi circuncidado, mas não foi por isso que ele foi justificado. Mas talvez outras pessoas poderiam falar: mas Paulo, será que talvez seria pela guarda do sábado? Talvez pelo batismo para a remissão de pecados? Pela ceia na Páscoa? Será que esses elementos sagrados, esses ritos poderiam nos justificar? E Abraão quer dizer que não. Na verdade, Abraão foi justificado pela fé, nem por obras e nem por ritos. Chegamos então em nossa porção, versículos 13 a 22, aonde agora Paulo vai fazer uma correlação entre fé, promessa e lei. Ele vai agora argumentar que, porque Abraão creu pela fé, ele obedeceu à lei de Deus, e por consequência, pela fé, recebeu a promessa que Deus tinha dado a ele. E é isso que Paulo vai fazer. E agora, olhando para o versículo 18 e relendo, o texto fala: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Paulo agora começa a mostrar que Abraão, ele creu e recebeu a promessa pela fé, não pelas obras, não pelo que ele fez, não pelo seu bom comportamento, não pelos seus ritos, mas porque creu, ele recebeu a promessa. Mas para a gente poder entender que promessa é essa que Abraão recebeu da parte de Deus, é importante a gente voltar um pouco para Gênesis, e nós vemos que Abraão recebeu 4 grandes promessas que Deus deu a ele, sendo que a primeira é a promessa mais importante, e todas as outras são para que essa primeira fique em destaque. Primeira promessa que Abraão recebeu: ele receberia um descendente, Abraão teria um filho. Primeira promessa. Segunda promessa: Deus daria uma terra a Abraão, porque por meio desse descendente que Deus daria a Abraão, viria uma grande nação, que povoaria essa terra que Deus daria para ele. Terceira grande promessa: desse povo, que viria, da onde viria esse descendente, desse povo surgiria uma grande nação, uma nação poderosa, uma nação que Deus abençoaria. E por fim, a última promessa: Deus protegeria e abençoaria essa nação de tal modo que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa era a promessa que Deus deu a Abraão, sendo que a primeira e a mais importante era: eu darei um descendente a você. Mas por que o texto começa falando que Abraão, ele creu contra a esperança? Porque Abraão era incapaz de ser pai. Abraão já tinha 100 anos de idade, fazia pouco tempo que Abraão tinha recebido a promessa de Deus, mas como que um homem de 100 anos de idade poderia ser pai? E não apenas isso, para complicar, Sara, sua esposa, era estéril, ela não podia gerar uma criança em seu ventre. E é por isso que Paulo quer ressaltar, que porque Abraão creu, ele recebeu a promessa dada por Deus. Ou seja, o que Abraão vivenciou foi um milagre de Deus, porque de modo natural, ele não poderia gerar uma criança com a sua esposa. Essa era a situação de Abraão, nada fácil, na verdade, impossível. Mas o texto, nós vemos pela história, que Deus foi generoso, gracioso, e de fato abençoou Abraão com um descendente. Mas agora Paulo quer trabalhar essa ideia de que o descendente que Deus deu a Abraão não veio por mérito, não veio por obras, não veio pelos ritos, nem pela obediência à lei, mas pela fé que ele teve na promessa de Deus. E para isso o apóstolo começa dizendo que Abraão, esperando contra a esperança, Abraão creu. É importante falar que talvez nós poderíamos conseguir uma melhor tradução desse texto. Quando a gente olha para o grego, e a gente tenta talvez traduzir de uma forma mais clara, porque quando a gente lê a expressão creu contra a esperança, parece algo, esperando contra a esperança, parece algo contraditório. Mas na verdade o texto, ele poderia ser melhor traduzido como sendo: contra a esperança, ainda em esperança
creu. Poxa, traduzir um pouco, mas ainda complicado, ainda com falta de clareza. E um pai da igreja chamado Crisóstomo vai talvez fazer uma excelente interpretação desse texto falando: ele foi contra a esperança do homem, na esperança que é de Deus. Ou seja, na esperança do homem, na esperança que nós podemos produzir naturalmente, Abraão foi contra, porque ele seria incapaz de ter esperança por si só. Mas na esperança de Deus, na esperança que Deus dá, ele o quê? Ele creu na promessa divina, e por isso recebeu a promessa. Não crendo, não esperando por si só, com os olhos humanos, mas com a esperança que vem de Deus. E além disso, o texto fala que Abraão creu. E como assim creu? E crer nesse contexto não é crer no sentido genérico. Não cristãos dizem crer em Deus. Satanás crê em Deus. O diabo crê em Deus. Os ímpios muitas vezes falam: eu creio em Deus. Mas não é esse crer em Deus genérico. Não é nesse crer em Deus que o mundo fala que é crer em Deus. É um crer em Deus diferente. É crer em Deus no sentido de que toda a sua confiança da sua vida está nas mãos de Deus. É confiar a sua história, a sua trajetória, os seus bens, a sua vida, o que você tem, é confiar tudo nas mãos de Deus. É confiar que Ele vai cuidar da sua vida, que Ele vai cuidar da sua história, de quem você é. É confiar que Ele te ama e você o ama de volta. Crer em Deus, nesse caso, é crer que por mais que a nossa fé é coletiva, ela é pessoal. A hora em que você vai até o seu quarto, dobra o seu joelho, lá está Deus com você. É esse crer que Paulo quer comunicar. Não é um crer genérico, mas é um crer com coração. É um crer com seu entendimento, toda a sua força. E versículo 19, o texto vai continuar: e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. E Paulo agora ele quer continuar reforçando a ideia de que, olha a situação de Abraão, ele não podia ser pai, e ele creu contra a esperança, com a esperança que vem de Deus. E Paulo faz isso falando que o pai de Israel, ele não enfraqueceu na fé. Isso acontece num contexto muito delicado de Abraão. Ele não podia ser pai. Ele recebeu a promessa quando tinha 99 anos, mas a Bíblia fala que ele se tornou pai quando tinha 100 anos de idade, porque um ano depois Isaac nasceu. Mas imagina só um idoso escutar que vai ser pai. Quando a gente olha para a expressão amortecido, que é o que Paulo se utiliza aqui, e quando nós vamos para a língua original, para o grego, a gente vê que na verdade o autor que traduziu essa versão que nós temos da Bíblia, ele foi bonzinho, porque na verdade a palavra no grego fala que Abraão estava morto, de tão velho que ele era. Olha só o que o autor aos Hebreus fala no capítulo 11, versículo 12, sobre isso. Hebreus 11, 12 fala assim: por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Abraão estava quase morto, mas o texto continua dizendo que Sara era estéril, e novamente o autor que traduziu essa versão, ele foi bonzinho, porque ele não utiliza a palavra estéril aqui. Isso aqui nós temos de tradução. Na verdade, a palavra que o autor usou é que Sara, ela tinha o seu ventre necrosado. Sara tinha o seu ventre morto. Paulo, ele quer enfatizar que Abraão estava morto, e o ventre de Sara também estava morto. Era impossível que eles tivessem um descendente. Não era possível aos olhos comuns. Mas Paulo, ele está constantemente usando essa expressão morto, porque no versículo 3 do capítulo 4 de Romanos, um pouco lá atrás, Paulo fala que Deus é um Deus que ressuscita mortos. O que Paulo quer comunicar é que não existe limitação para Deus.
Não existe morto que não possa ser ressuscitado por Deus. Deus pode todas as coisas, porque Ele é poderoso, Ele é grande. Então Paulo vai falando, Adão estava morto, o ventre de Sara era necrosado, mas ele fala isso para poder relembrar, Deus é um Deus que ressuscita mortos. Como que nós sabemos disso? Porque Abraão teve um filho. Abraão teve um filho. E Paulo quer ressaltar, esse é o tamanho de Deus. E no verso 20, ele continua falando sobre Abraão. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E Paulo ele inicia o versículo retomando o versículo anterior. Se no começo ele começa falando, no versículo anterior, que Abraão não enfraqueceu na fé, agora ele fala que Abraão se fortaleceu na fé. Ele está criando uma harmonização, uma relação de Abraão não se enfraqueceu. Na verdade, ele se fortaleceu. Mas é importante falar, meus irmãos, que Paulo ele não quer dizer aqui que Abraão tinha uma fé perfeita. Paulo não quer falar que Abraão em nenhum momento hesitou, duvidou, enfraqueceu. Paulo não quer dizer isso. Mas Paulo quer dizer que Abraão, ele não abandonou aquilo que Deus tinha dado a ele. A ideia de Paulo aqui, e na verdade, novamente, é importante a gente olhar para o original, a palavra incredulidade, ela seria melhor traduzida por descrédito ou descrer. O que Paulo quer comunicar é que Abraão não desacreditou de Deus, não tirou o crédito de Deus, porque o que pode acontecer, e isso é uma coisa que acontece no meio do povo de Deus, é de uma forma, com o coração endurecido, descrer, desacreditar em Deus. Abraão não deixou de acreditar em Deus, como se Deus deixasse de existir para Abraão, mas de olhar para Deus e falar assim, Deus, talvez isso seja muito difícil para você. Nós talvez poderíamos olhar para Abraão e falar assim, nossa Abraão, você vivenciou tantas coisas, e você talvez poderia desacreditar de Deus, por mais que não tenha feito. Mas meus irmãos, quando olhamos para nossas vidas, muitas vezes essa é a nossa realidade, endurecemos o nosso coração, desacreditamos de Deus, nós ainda cremos que Deus é Deus, mas vivemos como se não fosse. Quando, por exemplo, nós negociamos com Deus, quando estamos passando por situações difíceis em nossas vidas, por algum problema familiar, de saúde, financeiro, no trabalho, e a gente fala assim, se Deus melhorar todas as coisas para mim, vou voltar para a igreja, ou vou voltar a buscá-lo. Isso é dureza de coração. Quando nós priorizamos a nossa imagem ao caráter cristão, quando nós preferimos ser palatáveis para o mundo do que de fato sermos bíblicos. Por quê? Porque incomoda o mundo quando somos bíblicos, então eu vou preferir ser palatável. Dureza de coração. Quando nós banalizamos o culto a Deus, quando a gente vem para o culto e dá pouco crédito a isso, porque quando vamos ao cinema, sentamos na primeira parte, no melhor lugar, mas quando a gente vem ao culto, à reunião para louvar a Deus, a gente dá pouco crédito, conversa, tem sono, não tem atenção, dureza de coração. Quando nós lemos a Bíblia e escolhemos apenas o que a gente quer escutar, porque aquilo que a Bíblia nos exorta eu não quero ouvir, porque eu vou ter que mudar de vida, dureza de coração. Quando nós sacrificamos convicções nossas para parecermos legais lá fora, por exemplo, quando alguém no seu trabalho, na sua faculdade, conta uma piada maldosa, e você sabe que você não deve rir, mas você ri. Você sabe o que você tem que fazer como cristão, mas você não faz. Por quê? Dureza de coração. Nós sabemos que temos que buscar a Deus profundamente, na leitura da palavra, na oração, na vida de culto com os irmãos, mas postergamos muitas vezes dureza de coração. Quando fazemos isso, nós somos esses que são incrédulos, ou descredibilizamos a Deus, porque nós temos um Deus no céu, mas vivemos como se Ele não estivesse lá.
Mas o que Paulo quer falar não é que Abraão teve uma fé perfeita, ou que ele não falhou, mas é que, olhando para Deus, ele obedeceu de todo o coração. Ele tinha um Deus no céu, e creu como se esse Deus estivesse no céu, porque de fato estava. Mas como que Abraão foi capaz de fazer isso? Como que Abraão foi capaz de não ter o seu coração endurecido, o seu coração duro? E o texto vai responder para a gente, porque o texto no versículo 19, vai falar, perdão, no versículo 20 vai falar, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. E de novo, quando olhamos para o texto no original, a palavra promessa de Deus não aparece depois de incredulidade. Na verdade, a palavra promessa de Deus, a expressão promessa de Deus, é a primeira coisa que aparece no versículo, não depois. E quando a gente estuda um pouco mais sobre essa questão de línguas originais da Bíblia, tem uma regra gramatical importante, que é: a ordem das palavras não altera a função sintática, mas altera o foco das palavras, altera a ênfase das palavras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a palavra promessa de Deus ainda significa promessa de Deus. Só que o que Paulo quer comunicar é que Abraão não duvida e não é incrédulo a partir da promessa de Deus. Ou seja, é como se, olhando para a promessa de Deus, olhando para o que Deus disse, olhando para o que Deus comunicou para ele, porque ele estava olhando para isso, ele não foi incrédulo. E aí fica essa pergunta para nós: para onde que eu e você estamos olhando? Porque Abraão, olhando para a promessa de Deus, não duvidou, não foi incrédulo. E muitas vezes nós somos isso, incrédulos, duros de coração, porque não estamos olhando para as promessas de Deus. Paulo fala aos Filipenses 3, nos versículos 13 e 14, algo interessante sobre isso. Ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não olhou para a sua idade, Abraão não olhou para a sua idade, Abraão não olhou para a esterilidade de Sara, Abraão olhou para a promessa de Deus, e porque olhou para essa promessa, ele creu. Meus irmãos, se nós tirarmos nossos olhos das promessas de Deus, se tirarmos nossos olhos daquilo do que Deus nos diz, se perdermos nosso foco da palavra de Deus, nós fracassaremos em crer em Deus. Qual que é a solução? Olhe para a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, abrace no seu coração a palavra de Deus, busque conhecer a Deus pela sua palavra. Somente assim nós não seremos incrédulos. E o apóstolo aqui, ele faz uma conexão, porque ele começa falando no versículo anterior que Abraão não se enfraqueceu, mas ele fala agora que Abraão se fortaleceu na fé. O que a gente conclui a partir disso? Nós concluímos que quando a nossa fé passa por perseveranças, quando a nossa fé passa por dificuldades, por lutas, batalhas, conflitos, dificuldades, a nossa fé, ela é fortalecida. Tiago fala isso. Tiago fala no capítulo 1 que quando a nossa fé, ela subsiste, ela existe, ela resiste à dificuldade, ao dia mau, ao problema, a nossa fé produz perseverança. Louvado seja Deus, quando Deus envia para nós desafios em nossas vidas, problemas, dores, que nem sempre sabemos se serão solucionados. Por quê? Porque quando a nossa fé passa por essas coisas, a nossa fé é fortalecida, a nossa fé em Deus é revigorada, a nossa fé produz perseverança. Então, se Deus tem te colocado diante de desafios, não reclame, louve a Deus e peça que Ele te fortaleça. Olhe para as promessas de Deus, olhe para a sua palavra
e você será fortalecido. Essa é a promessa de Deus. E Paulo finaliza o versículo dizendo: dando glória a Deus. Abraão passou por tudo isso, mas fortaleceu a sua fé, continuou crendo e confiando em Deus. E o que ele fez no final? Glorificou a Deus. E Paulo fala isso em total contraste com o começo de Romanos, porque Paulo começa em Romanos capítulo 1, dizendo como que os ímpios, mesmo sabendo que existe um Deus criador, eles não glorificaram a Deus. E agora Paulo pega esse contraste e fala: mas Abraão, diante de tudo que passou, não descrendo em Deus, mas crendo de todo o coração, glorificou a Deus. Porque a Deus devemos a tudo dar glória. Meus irmãos, se você tem, pela graça de Deus, se mantido firme no Evangelho, glorifique a Deus. Se você tem conseguido manter o seu devocional em dia, tem buscado a Deus com sinceridade, glorifique a Deus. Se você tem estado diariamente em comunhão com os irmãos na comunidade local, glorifique a Deus. Se você tem servido a sua igreja, glorifique a Deus. Se você tem usado seus dons e talentos para o reino de Deus, glorifique a Deus. Se você tem sido fiel a Deus, glorifique a Deus. Por quê? Porque não vem de você, não vem de nós. Não é porque nós produzimos, não é porque nós somos capazes, não é porque nós somos fortes, mas é porque vem de Deus. É por isso que no final de tudo que nós fazemos, considere-se inútil, mas glorifique a Deus. É isso que Paulo falou que Abraão fez. É isso que Abraão está nos ensinando. Foi firme na fé, creu em Deus, mas no final glorificou a Deus. Se Deus tenha te abençoado, se você tem sido usado pelo Senhor no seu trabalho, tudo que você fizer de bom, glorifique a Deus. Por quê? Porque todo o bem que vem de nós, na verdade não vem de nós, vem de Deus. Versículo 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Vemos aqui que a confiança de Abraão não estava nele mesmo, não estava no que ele podia fazer. Mesmo Abraão sendo um homem obediente à lei de Deus, mesmo Abraão sendo um homem temente a Deus, mesmo Abraão sendo um homem que buscava em tudo glorificar a Deus, um homem com posses, com dinheiro, um homem honrado na sua terra, o texto fala que ele estava convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, não pelo que ele era, não pelo que ele poderia fazer, mas por causa de Deus. Abraão não tinha os seus olhos focados em si mesmo, mas focado na palavra de Deus. Foi isso que o manteve firme. O que? Confiar num Deus imutável. Abraão sabia que ele poderia vacilar, ele sabia que ele podia falhar, ele sabia que ele podia se desviar, mas ele sabia que o Deus que prometeu era imutável, não mudava, não muda, não volta atrás, não muda de ideia. Abraão, ele cria nesse Deus. E duas coisas a partir disso. Primeiro, busque a palavra de Deus, meus irmãos. Como que você quer que a sua fé seja fortalecida, se você não busca a palavra de Deus? Porque a fé vem como? Pelo ouvir do quê? Da palavra de Deus. As pregações que nós temos na comunidade são importantes. Pregações que escutamos no YouTube são importantes. Quando conversamos com irmãos, é importante. Quando escutamos cânticos, é importante. Mas nada substitui o tempo que você tem com a palavra de Deus. Porque é no ouvir da palavra de Deus que você confiará em Deus. Muitas vezes a gente se encontra desanimado, incrédulo, porque nós não buscamos conhecer a palavra de Deus. Tem um irmão que sempre caminhou comigo, um discipulador, amigo querido, e eu me lembro de que muitas vezes, quando eu ia até ele para poder falar: meu irmão, eu estou mal, eu estou desanimado, eu não sei o que fazer, está acontecendo tal coisa, o que eu faço?
a primeira coisa que ele sempre me perguntou foi: como que está a sua vida devocional? Como que está o seu tempo de leitura com a palavra? Como está o seu tempo de oração para com o Senhor? E ele falava assim: Felipe, eu posso te falar muitas coisas aqui, coisas boas, coisas da palavra de Deus, mas nada vai resolver se você não for até diante do Senhor pela palavra de Deus. Você e eu só confiaremos no Senhor, teremos paz e descansaremos, teremos uma vida, independente da circunstância, mas uma vida em paz, se formos até a palavra de Deus. E Paulo fala também que esse Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Vemos aqui então duas naturezas do caráter de Deus. Primeiro, um Deus imutável, um Deus que prometeu e que vai cumprir, um Deus que disse e não vai falhar, um Deus que não vai voltar atrás, um Deus que não vai mudar de ideia, mas um Deus que é poderoso para cumprir o que prometeu. Meus irmãos, de nada adiantaria se nós tivéssemos um Deus que é fiel a nós, mas fosse fraco, porque não poderia cumprir o que prometeu, não poderia fazer o que disse, não poderia cumprir a sua própria palavra. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Paulo, o nosso Deus é poderoso sobre tudo e todos. Não há outro Deus no céu, não há outro Deus na terra, não há outro Deus debaixo da terra, sobre o qual nós devemos glorificar. Não existe outro maior, mais poderoso do que este Deus. Um Deus que é fiel a nós, mas é poderoso. Meus irmãos, se esse é o seu e o meu Deus, o que temeremos? O que temeremos? O nosso Deus andou sobre as águas. O nosso Deus disse para que os mares parassem, e eles pararam. O nosso Deus disse para que pães e peixes se multiplicassem, e eles se multiplicaram. O nosso Deus disse ao seu Filho: ressuscita, e ele ressuscitou. Se esse é o nosso Deus, o que você e eu temeremos? Guerras, fomes, doenças, problemas? Não há o que temer, quando esse Deus é o nosso Deus. Um texto para lermos, Salmo 147, um salmo muito precioso, que fala sobre este Deus. Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Este Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som de harpa. Cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem, e dos que esperam na sua misericórdia. Louvem ao Senhor, ó Jerusalém, louvem o Senhor Deus, ó Sião, pois Ele reforçou as trancas dos seus portões, e abençoou os que habitam em seu meio, estabeleceu a paz em seu território, e farta você com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra, e sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Manda sua palavra, e o gelo se derrete. Faz soprar o vento, e as águas correm. Anuncia sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoraram seus preceitos. Aleluia! Esse é o nosso Deus. É Ele, meus irmãos, que servimos e adoramos. E o versículo 22 agora.
vai falar: assim também, isso lhe foi atribuído para justiça. E aqui Paulo responde uma questão muito importante, uma questão muito cara para a fé cristã, uma questão cara para a Bíblia, um assunto importante para Romanos, um assunto que está ecoando agora em nossos ouvidos, porque Paulo começa falando, não é por obras. Paulo depois ele fala, não são pelos ritos, não é por circuncisão, não é por batismo, não é por ceia. A pergunta é: como que um homem pode ser considerado justo diante de Deus? Porque Paulo fala, isso também foi a ele atribuído por justiça. Mas fica a pergunta, meus irmãos, como que um homem pode ser considerado justo diante de Deus? Como? De que forma? Se não é pelo que ele faz, se não é por quem ele é, se não são pelos ritos que ele faz, como que o homem pode ser feito justo diante de Deus? E para a gente entender um pouco melhor, é importante entender o que é ser justo para um judeu, porque o contexto é judeu. Abraão era um judeu, Paulo era um judeu, muitos irmãos em Roma eram judeus, e a expressão justo, em hebraico, ou como eles chamariam, tzadik, ela basicamente significa 5 coisas, muito importantes. O que é ser justo para um judeu? Primeiro, plena retidão moral. O seu coração é moral, suas palavras têm retidão moral, os seus atos têm retidão moral, não falha, não erra. Segunda coisa, quem vive em obediência plena à lei divina. Justo é aquele que, além de ser moralmente reto e puro, obedece a Deus em tudo o que Ele diz, não acha nele nenhum desvio, ele é exato na sua obediência para com a lei de Deus. Terceira coisa, demonstra bondade completa. Se bem que, por mais que Jesus fala que apenas há um bom, que é Deus, mas o judeu achava que um homem justo, deveria ser plenamente bom. Outra coisa, plenamente caridoso. Não deveria ser apegado às coisas deste mundo, mas plenamente caridoso. E última coisa, que para um judeu, um homem seria justo diante de Deus: ter domínio completo sobre todos os seus desejos. Ou seja, não apenas obedecer à lei naquilo que se pode ver, mas controle nos desejos, sua mente e o seu coração não serem dominados pela sua carne. Para um judeu, isso que era ser justo, e se a gente for parar para pensar, é isso mesmo. Ser justo diante de Deus é exatamente isso. Mas a pergunta é: qual de nós é isso? Qual de nós consegue ser assim? Qual de nós pode ser plenamente bom? Pode ser plenamente bondoso, caridoso, plenamente reto moralmente, obedecer à lei de Deus em sua plenitude? Qual de nós pode controlar nossos desejos completamente? Abraão poderia, será? Abraão foi um mentiroso. Certa vez ele disse para um homem que a sua esposa era sua irmã, uma meia verdade, porque ela era meia irmã dele. E aí Abraão deu a sua esposa a este homem, para que este homem se casasse com a sua esposa, para que ele não matasse Abraão. Abraão não creu em Deus, que Deus poderia protegê-lo. Abraão mentiu. Será que Paulo talvez? Claro que não. Paulo era um assassino. Se você vê a vida de Paulo antes dele crer em Jesus, ele foi um dos piores. Assassino, consentiu com a morte de Estevão. Tá, eles não, mas será que nós? Será que nós? Alguém aqui pode levantar a mão e falar assim: Felipe, eu cumpro isso plenamente. Meus irmãos, nenhum de nós. Olha só o que Paulo fala em Romanos 3, versículos 10, no versículo 10 até o 20. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam,
veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este é todo homem debaixo do sol. Todo homem que nasce de mulher é exatamente assim. Abraão era assim, Paulo era assim, eu e você somos assim. Mas a pergunta continua: como que um homem pode ser justo diante de Deus? Como que alguém pode se deparar com Deus e ser considerado justo? E é isso que Paulo quer responder aqui. Paulo quer responder que não foi pela obediência dele à lei, não foram pelas obras, não foram pelos ritos, mas é o que ele está reforçando continuamente, porque Abraão creu, isso lhe foi atribuído por justiça. Porque Abraão teve fé, isso lhe foi atribuído por justiça. Como que o homem pode ser salvo? Como que o homem pode se deparar com Deus e entrar no paraíso? Como que o homem pode se encontrar com o Deus grandioso e não ser condenado para o inferno? Como? Crendo que Deus é a salvação. Somente assim. Paulo então vai mostrar que somente pela fé podemos ser salvos. Não pelo que fazemos, não pelo que somos, mas pela fé somente. Além disso, Paulo fala que isso lhe foi atribuído por Deus. Ou seja, Deus considera homens pecadores justos. Como? Pela fé. Mas mesmo que nós olhamos para Deus com fé, não somos nós que nos fazemos justos, é Deus que nos justifica. Meus irmãos, não vem de nós, nem a fé que nós temos vem de nós, a graça que recebemos para sermos salvos não vem de nós, sermos justificados não vem de nós, é atribuição. Deus nos faz justos diante dele. E é por isso que Paulo falou no versículo 20, o que? Dando glória a Deus. Porque qual de nós, depois de sermos salvos, imerecidamente podemos glorificar a nós mesmos? A única coisa que podemos fazer é glorificar a Deus. E versículo 23. E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele. Está meio cortado, se você ler o versículo 24 e 25, Paulo vai começar a falar sobre como que nós também estamos inclusos nisso, nessa verdade, nessa realidade. Mas a minha porção é até 23. Fato é que Paulo está dizendo que essa verdade de ser atribuída justiça, ser considerado justo diante de Deus, ser justificado, não foi apenas sobre Abraão, mas não somente sobre ele. E no verso 24 vai falar, mas que com relação a nós. Ou seja, não apenas Abraão foi a ele creditado justiça, mas a nós. Essa promessa que Deus deu a Abraão, sobre dele vir o descendente, dele vir uma grande nação, dele vir um grande povo, não é somente de Abraão que Deus está falando, não é somente de Isaac, não é apenas de Jacó, não é apenas sobre a nação de Israel, mas é sobre eu e você. A promessa aqui de Deus não é sobre Abraão, é sobre nós também. Você e eu, meus irmãos, fazemos parte de uma história redentiva cósmica. Não começou lá aqui, não começou ontem, não começou semana passada, não começou no ano 2000, nem em 1500, nem no ano 1000, nem quando, na época que Jesus nasceu. A Bíblia fala que desde antes da fundação do mundo, em Jesus fomos eleitos para sermos salvos. Antes da fundação do mundo, Cristo Jesus foi crucificado, foi morto para que nós tivéssemos nele a justiça de que nós precisamos para poder encontrarmos a Deus. Essa história não é de Abraão,
Não é sobre Paulo somente, mas é sobre nós. Nós fazemos parte do plano divino, nós fazemos parte do plano redentivo de Deus. Essa história é sobre nós, é sobre nós. É por isso que não somente Abraão podia glorificar a Deus, não somente Paulo podia glorificar a Deus, mas nós podemos glorificar a Deus, porque quando Deus disse a Abraão que dele viria uma grande nação, essa nação não era somente Israel, mas era o povo de Deus, e nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Jesus, nós somos a igreja de Jesus, nós somos, como João vai falar, as pedras que compõem a igreja do Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, antes mesmo de você nascer, antes mesmo dos seus pais se conhecerem, antes mesmo dos pais dos seus pais se conhecerem, antes mesmo da possibilidade de você existir, Deus lá atrás já tinha salvo todo aquele que creria em Jesus. Não depende de nós em nenhum sentido. Deus não levou você em consideração, como diz Paulo em Efésios, porque foi antes da fundação do mundo. De novo, meus irmãos, como o homem pode ser considerado justo diante de Deus, se não vem dele? Pela fé em Deus. E agora, meus irmãos, para concluir, queria trazer 3 conclusões para nós. 3 aplicações práticas. A primeira: apegue-se às promessas de Deus. Confie de todo o seu coração nas promessas de Deus. Abraão só permaneceu de pé, Abraão só permaneceu fiel a Deus, Abraão só permaneceu crendo em Deus, porque se apegou nas promessas de Deus. Então faça o mesmo, apegue-se às promessas de Deus. Mas Filipe, quais delas? Muitas. Mateus 28:20, Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Uma promessa de Deus. Você e eu nunca estaremos sozinhos, mesmo que por algum motivo não temos mais um ao outro, mesmo que os nossos pais, nossos familiares sejam tirados de nós, nossos irmãos amados, uma coisa não pode ser tirada: Jesus. É uma promessa de Deus, apegue-se a ela. Jeremias 31:33, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O Deus de Abraão, o Deus de Paulo, é o seu Deus, e você é propriedade dele. Ele não vai te abandonar, não vai te largar. Apegue-se a essa promessa de Deus. João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós somos pecadores, redimidos, com certeza, mas ainda num corpo de pecado, pecaremos até o último suspiro de nossas vidas. Mas toda vez que você pecar, vá até Jesus, sabendo que Ele tem a purificação e o perdão do pecado de que você precisa. Não depende de você, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ezequiel 36:26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Dentro de você habita um coração dado por Deus, e o Espírito de Deus habita dentro de você. Filipenses 4:19, o meu Deus, o nosso Deus, suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Nada para nós vai faltar. Podemos não ter o luxo de que nós queremos, mas as nossas necessidades, o pão de que precisamos, aquilo que nós iremos vestir, Deus supre. Porque, como disse Jesus, os pássaros não passam fome, e o lírio do campo não está pelado, está muito bem vestido. Vós não sois mais importantes que os pássaros e lírios do campo? Então Deus promete que Ele vai prover tudo o que você precisa para a sua vida. Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você tem a promessa de Deus de que Ele sempre será um local de proteção plena, um lugar onde você pode refugiar a sua alma, independente das circunstâncias que você está passando. Tiago 1:5, se necessita de sabedoria,
peça a Deus e ser-lhe-á concedido. Toda a sabedoria, entendimento de que você precisa nesse mundo, Deus vai dar para você pela sua palavra. É uma promessa dele. João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração. Você pode passar por muitas coisas, circunstâncias que ninguém aqui pode estar sabendo neste momento, mas a promessa é de que você recebe a paz do próprio Deus, não uma paz que o mundo pode dar, mas uma que excede todo entendimento. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos nós um dia, se Cristo não voltar antes, mas todos nós um dia iremos fechar nossos olhos para sempre neste mundo, com a promessa de que contemplaremos a face de Cristo, e porque com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. É uma promessa de Deus, descanse nela. Apocalipse 21, 4, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, já não haverá morte, nem pranto, nem dor. Todas essas são promessas de Deus, igual a promessa de Deus a Abraão. Deus foi fiel a Abraão, e será fiel a nós também. Confie nas promessas de Deus, se apegue a elas, não se esqueça delas, confie de todo o coração. Segunda conclusão, aplicação prática, Abraão é um personagem importante aqui. Abraão é considerado pelo povo judeu o pai de Israel, e é por isso que Paulo está o tempo todo usando Abraão como referência. Apesar de Abraão ter um destaque nesse texto, apesar de Abraão ele ser importante, apesar do exemplo dele ser utilizado para poder Paulo ensinar aqueles irmãos, apesar de Abraão parecer tanto aqui, a história não é sobre Abraão. A história é sobre o Deus de Abraão. A história não é como pecadores creem num Deus grandioso, mas é como um Deus grandioso salva pecadores. A história não é como que Abraão pela fé foi justificado, mas é como que um Deus gracioso justifica homens pecadores. A história não é sobre Abraão, não é sobre nós, é sobre Deus. A história é sobre um Deus que se faz presente no meio do seu povo. A história é sobre um Deus que faz uma aliança com um povo adúltero e merecedor, com a promessa de que Ele mesmo vai purificar este povo. A história é sobre um Deus que perdoa pecados. A história é sobre um Deus que transforma corações e dá a esses corações que até então eram de pedra, um coração de carne, e coloca dentro desses homens o Espírito novo. A história é sobre um Deus que provê ao seu povo tudo o que ele precisa. A história é sobre um Deus que protege o seu povo de todo o mal. Não apenas isso, Ele mesmo se faz refúgio e fortaleza para este povo. A história é sobre um Deus que dá sabedoria ao seu povo para que saiba como viver bem neste mundo. A história é sobre um Deus que dá a sua paz para que possamos vivenciar essa vida, não atribulados, mas em paz. A história é sobre um Deus que nos dá o seu único Filho, que ressuscita, morre pelos nossos pecados, e nele nos faz justiça. A história é sobre um Deus que não tem os seus planos frustrados pelo homem. Um Deus que criou um jardim maravilhoso, o homem pecou, mas não é como se porque agora o homem pecou e o pecado entrou no mundo, Deus perdeu o mundo, ou Deus perdeu o seu plano. A história é sobre como que Deus, por meio da desgraça que veio pelo pecado, é glorificado por meio da restauração de todas as coisas. A história é sobre este Deus. E por fim, que é o mais importante, e talvez você nunca escutou a história de Abraão, talvez nunca escutou as palavras de Paulo, talvez escutou, mas não crê de todo o seu coração. Talvez você nasceu na igreja, foi batizado, mas não está em Cristo. Talvez você acredita e dá crédito a tudo isso, mas não confia de todo o seu coração.
Talvez você não ama Jesus. Talvez, como o Dimitri falou agora há pouco, talvez Jesus não é o seu amigo. Talvez tudo isso é verdade. Então escute isso com atenção. O texto fala sobre Abraão. Mas existe um foco principal aqui, que é Jesus. Ele tem um foco principal. Deus prometeu a Abraão que daria a ele um descendente. Que desse descendente viria uma grande nação. E que Deus abençoaria e protegeria essa nação. Mas, quando nós olhamos para o capítulo 3 de Gálatas, que Paulo também escreveu, Paulo fala que Deus não prometeu descendentes a Abraão. Deus prometeu um descendente a Abraão. Quando olhamos para a história de Abraão no Antigo Testamento, nós sabemos que esse descendente é quem? É Isaque, o filho da promessa. Mas quando olhamos para a história redentiva de Deus, a história da salvação, nós vemos que na verdade o descendente não é Isaque, mas é Cristo Jesus. Porque por meio de Isaque, por meio de Jacó, por meio da nação de Israel, viria de fato descendente de Deus, através de Abraão, Jesus, o Filho de Deus. A história não é sobre Abraão, a história não é sobre Isaque, a história é sobre Cristo Jesus, o descendente de Deus. Deus disse a Abraão, para que Abraão sacrificasse o seu único filho, e Abraão quase o sacrificou, mas Deus disse para que ele não sacrificasse. Logo depois o texto fala que Deus providenciou um cordeiro, para que Abraão sacrificasse no lugar de Isaque. O texto fala que Deus prometeu um descendente a Abraão. E é curioso porque, se Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo que do descendente de Abraão viria um grande povo, como que Deus poderia ter pedido a Abraão que Deus matasse seu próprio filho? Porque por consequência lógica, a promessa de Deus de existir uma grande nação não aconteceria. Por quê? Porque o descendente de Abraão estaria morto. Mas Hebreus capítulo 11 fala que Abraão cria que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaque. Abraão sabia que Deus cumpriria com a sua promessa de que, se Deus deu um descendente a Abraão, deste descendente virá um grande povo, mesmo que Deus tenha que ressuscitar Isaque. Meus irmãos, Isaque não foi morto, mas a quantidade de correlações com o Filho de Deus é gigante. A história de Abraão, a história de Isaque, na verdade é uma sombra. Abraão não teve que sacrificar o seu filho, mas Deus sacrificou o seu único filho. Abraão usou um cordeiro, sendo que Deus deu o cordeiro que é o seu único filho para que fosse sacrificado pelos pecadores. O descendente que Abraão achou que na verdade era Isaque, mas na verdade era Cristo Jesus, o Filho de Deus. E da mesma forma como Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque, Deus ressuscitou o seu único filho, Cristo Jesus, crucificado no madeiro, um sangue derramado pelos injustos, pelos piores, pelos imerecedores. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A história é sobre como que Cristo Jesus, o Filho de Deus, o santo, o justo, o moralmente puro, o único bom, o único que foi de fato caridoso, o que foi reto, que obedeceu à lei de Deus em sua plenitude, o único santo no meio de nós, como que esse crucificado no madeiro, ele redimiu pecadores. E lá atrás, quando Deus fez essa promessa a Abraão, na verdade Deus falava do seu único filho. Felipe, eu não sabia disso. O que eu faço? Arrependa-se e creia. O que eu faço? Olhe para Jesus e peça pela misericórdia de Deus, porque aquele sangue derramado tem poder para perdoar todo o pecado. Enquanto aquelas mãos, as mãos de Jesus estavam no madeiro, estavam presas, enquanto ele estava com seus braços abertos naquele madeiro, sofrendo o que ele não deveria sofrer em nosso lugar,
É como se as suas mãos estivessem abençoando a todos nós. Filipe, o que eu faço? Olhe para Jesus e creia que a obra dele é suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. Creia. Mas eu não consigo. Peça a Deus. Peça a Deus pela sua graça e misericórdia. Todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que amam a Jesus, todos aqueles que foram unidos a Jesus, eles podem descansar de que a eles foi atribuído a justiça de Deus. Talvez você de fato creu de novo. Talvez você é uma nova criatura, conhece a Jesus, ama o Evangelho. O que você pode fazer diante de tudo isso? E já creu nessa verdade? Faça o que Abraão fez, glorifique a Deus. Tenha uma vida que glorifique a Deus. Não jogue a sua vida cristã no lixo. Não viva para este mundo. Não viva focado neste mundo presente, buscando dinheiro, buscando os prazeres pessoais, buscando apenas o seu crescimento, buscando o seu engrandecimento, as suas vontades e desejos. Não viva para você mesmo, não viva para quem está do seu lado, viva para Deus, viva para a glória de Deus. Se lavar uma louça, lave para a glória de Deus. Se você trabalha, trabalhe para a glória de Deus. Se você ora, ore para a glória de Deus. Se você serve na comunidade local, sirva para a glória de Deus. Se você faz faculdade, estude para a glória de Deus. Se você trabalhe, trabalhe para a glória de Deus. Tudo que eu e você fazemos deve ser para a glória de Deus. Porque não é por obras, não são pelos ritos, não é pelo que fazemos, não é pelo que somos, muito pelo contrário, porque Deus é, pelo que Ele fez em Jesus e continua fazendo. Vamos orar? Deus amado, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, por quem Tu és, pelo Seu poder, pela Sua majestade, pela Sua grandeza. Nós te louvamos porque o Senhor é Deus Criador, Criador nosso e de todas as coisas. Não há outro como Tu no céu, na terra, debaixo da terra. Mas nós te louvamos ainda mais, porque além de ser nosso Criador, o Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Justificador. Nós te bendizemos, Pai, porque não veio de nós, não é pelo que somos, não é pelo que fazemos, muito pelo contrário, nós somos os piores. O Senhor nos encontrou mortos em delitos e pecado. O máximo que nós fazíamos era feder, porque um morto fede. O máximo que fazíamos diante do Senhor era feder. Mas porque o Senhor foi gracioso conosco, misericordioso, amoroso, porque nos amando quando ainda éramos pecadores, o Senhor nos fez novos em Cristo Jesus. Tirou nosso coração de pedra, nos deu um coração de carne, colocou dentro de nós o seu Espírito, nos limpou de toda impureza e imundície, nos deu o que comer, o que beber, o que vestir, curou as nossas feridas e nos colocou na sua família em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Pai, que essa verdade ela seja central no nosso coração, que essa verdade não seja parte da nossa vida, mas que seja toda a nossa vida, que o Evangelho não seja um cômodo dentro da nossa casa, mas que o Evangelho seja toda a casa. Que o Senhor nos conduza a uma vida de glorificação a Ti,
porque se nós somos deixados por nós mesmos, seremos incapazes de te glorificar. Mas que o teu Espírito nos leve a buscar uma vida sincera e genuína de glorificação ao Senhor. E nós também pedimos, nosso Pai, que se tem alguém aqui nessa noite que ainda não crê em Jesus, alguém que ainda não é o seu filho, Pai, alguém que ainda não tem dentro de si o Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor abra os olhos do coração dessa pessoa, que essa pessoa se arrependa do seu pecado, arrependa-se do seu caminho mau, arrependa-se de quem ela é, mas olhe para Cristo. Dê a essa pessoa ou a essas pessoas fé para olhar para Cristo e venha amá-lo de todo o seu coração. E que ao olhar para Cristo, essas pessoas sejam transformadas pelo Evangelho. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por esse tempo de culto, Pai. Que nós não sejamos indiferentes àquilo que o Senhor nos ensinou essa noite, mas que sejamos verdadeiramente impactados por Ti, de tal modo que quando sairmos daqui, nós possamos propagar o Teu Evangelho a tudo e a todos. Abençoa a nossa noite, nos leve em segurança, e nós pedimos que o Senhor envie o Seu Filho Jesus a vir nos buscar o quanto antes. Nós queremos ir embora daqui, Pai, queremos ir para casa, que é ao Seu lado. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém.